O relatório da CPI da Covid deve ser lido na próxima terça-feira, na expectativa também de que o presidente da República possa ser incriminado em 11 casos, em 11 crimes. Claro que essa é uma medida polêmica e os governistas, claro, estão reagindo. Quem conversa conosco agora é o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, que acusa a comissão de perseguir o governo. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Tudo bem, muito bom dia a você, Thiago, toda a equipe da Jovem Pan. É um prazer participar novamente nesse bate-papo hoje. Senador, como é que os senadores governistas vão reagir a essa possibilidade de indiciamento do presidente em 11 crimes? Obviamente, o senhor rebate praticamente tudo que se falou nesse período inteiro da CPI. O senhor cobrou muito também as investigações de estados e municípios, o que efetivamente não aconteceu na CPI. De que forma os governistas vão reagir a essa semana? Tiago, o relator está materializando aquilo que ele verbalizou o tempo todo na CPI. Né? Desde o início, antes mesmo de começar o trabalho da CPI, ele tinha como foco, na mira dele, o presidente Bolsonaro. O primeiro discurso dele foi nessa direção. E agora, no seu relatório, ele vem carregado de acusações e imputações ao presidente da República. Agora, é bom registrar e deixar claro que presidente da República não é investigado no âmbito de CPI. CPI não tem competência para investigar o presidente da República. O objeto de investigação ali são as ações ou eventuais omissões do governo, não o presidente da República. Isso violaria, investigar o presidente da República por via de uma CPI, por meio de uma CPI, violaria o princípio constitucional da separação de poderes. Veja você que há pouco tempo atrás, o Senado Federal deixou de abrir uma CPI para investigar o STF, ministros do Supremo Tribunal Federal, justamente ao argumento de violação a essa cláusula de separação de poderes. Como agora, em razão do embate político, o relator se acha com autoridade para imputar ao presidente crimes. Então, isso é algo teratológico, isso é algo do jogo político, mas que não se sustenta do ponto de vista jurídico, constitucional. Né? A CPI é um instrumento de controle político da administração, mas que segue o caminho da legalidade. Então, ele foi além daquilo que é o papel dele. Veja, imputa ao presidente da República uma série de crimes, de condutas que, na visão dele, seria vedada, mesmo sem ter uma única prova sequer contra o presidente da República ou contra o governo. Mas faz vistas grossas, ignora todo o conjunto de provas e de evidências com relação ao que aconteceu nos estados e nos municípios. O relator que acusa o presidente é o que protegeu governadores, prefeitos, consórcio Nordeste, de uma série de acusações gravíssimas e com evidências apuradas pela Polícia Federal, que apontam para corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa, processo com superfaturamento. Tudo isso ele deixou de lado para focar no presidente da República. Portanto, é um relatório, para mim, absolutamente inconsistente. Senador Marcos Rogério, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Paulo Pousonov. Paulo. Bom dia, senador. Bom dia, o deputado Ricardo Barros disse que pretende processar o senador Renan Calheiros por abuso de autoridade, né, envolvendo todo esse relatório da CPI. O senhor acha que esse é um caminho válido, inclusive, quem sabe, para o presidente Jair Bolsonaro? Ô Paulo, essa CPI se tornou a CPI do vale tudo, menos investigar a corrupção. O relator da CPI acabou inaugurando ali um expediente que é muito perigoso. E eu não quero aqui entrar no mérito da defesa pessoal de quem quer que seja, mas do ponto de vista institucional, né, você usar a CPI para o embate político não é algo adequado. Veja, ele está propondo no seu relatório o indiciamento de um conjunto de parlamentares que têm opiniões ou que ele considera alguma suspeita, então ele sugere o indiciamento. Imagine o caminho inverso. A Câmara dos Deputados começar a movimentar a CPI lá no seu âmbito interno e começar a promover o indiciamento de senadores da República. Aonde é que vai parar isso?
Primeiro que a vedação constitucional, a vedação legal para você investigar parlamentares. Né? Você tem o campo próprio, você tem o Conselho de Ética no âmbito da Câmara dos Deputados, o Conselho de Ética no âmbito do Senado, você tem o Ministério Público, que é o titular da ação penal ou da ação civil pública. Não é a CPI, né, que tem essa prerrogativa, que tem esse papel. E um outro aspecto que você suscita aqui, e eu concordo com você. O que nós vimos nessa CPI foi um festival de abuso de autoridade. Né? A lei de abuso de autoridade, aprovada recentemente pela Câmara e pelo Senado, com a sua sanção, ela é uma lei que me parece valer apenas para fora do parlamento. Não tem validade dentro do parlamento, não teve validade dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito. Infelizmente, ali nós tivemos um corredor de maus tratos, de abuso de autoridade de toda sorte, de ameaças, de constrangimento ilegal, de abuso de prerrogativas, enfim, acredito sim aí, pelo que tenho observado e visto, né, que muitos, né, representarão contra membros da CPI por abuso de autoridade. Já temos, inclusive, algumas representações, mas com o relatório ganha-se materialidade naqueles abusos que foram cometidos no curso da CPI e pode ser objeto, sim, de representação. Não sei se será o caminho do presidente da República, porque ele tem outros instrumentos e no embate político, eu acho que o que o relator está fazendo mostra só o descrédito maior dessa CPI, porque a sociedade está acompanhando e viu o que aconteceu e o que não aconteceu. Uma CPI baseada em narrativas e quando se trata de corrupção, investigar corrupção para valer, aí eles deixam de lado, mesmo diante de evidências. Há, inclusive, delação premiada apontando para crimes de corrupção, no caso do Consórcio Nordeste. E, senador, conta pra gente um pouquinho de como deve ser a próxima terça-feira. A CPI da Covid-19 termina com a leitura do relatório. É isso? O relatório deve ser lido na íntegra? Ele é bastante longo, deve durar o dia inteiro? Como vai ser a semana que vem? Adriana, espera-se que termine na próxima terça-feira, porque eles já anunciaram a conclusão dos trabalhos da CPI algumas vezes e modificaram isso, né? Mas está previsto para terça-feira a leitura do relatório. Primeiro, o relator, né, vai apresentar o seu relatório. Ele tem a opção de ler o relatório integralmente ou de formalmente apresentar o relatório e ler, né, um sucinto desse relatório. Eu não sei qual a opção que ele vai adotar. O relatório dele é bastante longo, e vai levar muitas horas para a sua leitura total. Talvez ele opte por uma leitura de um resumo. Mas além do relatório do relator, que ao ser lido provavelmente terá um pedido de vista coletivo, e aí no dia seguinte você volta com a discussão e votação desse relatório. Nessa discussão, há a possibilidade dos senadores apresentarem votos em separado. Eu, por exemplo, e outros senadores que eu sei, o senador Girão e me parece que o delegado Alessandro também já teria apresentado um voto em separado. O meu voto em separado já está elaborado, eu devo apresentá-lo na sequência do voto do relator. Então, até o momento da votação, todos esses votos, todas essas manifestações de voto serão apresentadas na CPI. Então, é provável que a gente, na terça-feira, fique para o relator fazer a sua leitura e na quarta-feira nós vamos ter que agilizar bastante para tentar concluir, né, os votos em separado e com a votação do relatório final. Ainda que seja aprovado o relatório do senador Renan Calheiros, é bom que se diga que esses votos em separado, todos eles são juntados ao processado. Então, quando você for encaminhar esse material todo para a Procuradoria-Geral da República, lá estará também a manifestação de voto dos senadores da base governista, no caso, o relatório que pretendo apresentar também. Senador, para fechar nossa conversa, o Paulo Pozunov pede mais uma pergunta. Diga, Paulo. Senador, a gente sabe que essa CPI ela se baseia, né, em algumas narrativas ali, e eles partem um pouco do pressuposto também de que existiria um consenso científico que a gente sabe que não existe, né? Em nenhuma medida aí das que foram tomadas
na pandemia, inclusive até a vacinação, que eu recomendo aqui, sigo recomendando a vacinação, mas ela é motivo de muita controvérsia no meio científico. O senhor acredita que existe espaço no parlamento para, depois que essa CPI da Covid terminar, existir uma espécie de CPI da Covid 2, a missão em que se investigue, né, os efeitos danosos de algumas medidas aí que foram impostas à população, até de uma forma um tanto quanto agressiva, né? A gente viu pessoas apanhando, tem toda a questão da obrigatoriedade do passaporte, das máscaras e até dos lockdowns, né, que tiveram um efeito danoso para a economia. O senhor acredita que existe espaço para esse tipo eu vou usar essa palavra, eu não acho que seja a melhor palavra, mas de revanchismo? Paulo, você tem razão. E já existe um requerimento, inclusive, do senador Girão para uma nova CPI com foco na investigação do Consórcio Nordeste, estados e municípios. Tem, inclusive, assinaturas suficientes no Senado e agora está se buscando na Câmara, porque essa seria uma CPI mista. E veja, assim, há espaço sim para isso, Paulo, porque a CPI da Covid cometeu um erro que eu considero grave, né? Ela avocou para si uma espécie de o Tribunal Científico da República, sabe? A CPI se transformou no Tribunal da Ciência, e os pais da ciência, ou os juízes da ciência, eram um grupo ali, parte do G7. Infelizmente, Oi, senador. Infelizmente, eles chamaram para si... Opa, voltou. Tá certo. Infelizmente, eles chamaram para si um papel que não lhes cabe. Veja, a ciência é justamente o campo do contraditório, né? Você não tem ali verdades absolutas, verdade absoluta. O tempo todo, né, está se buscando inovar, experimentar, conhecer. E a CPI acabou sendo utilizada para colocar, né, em guerra profissionais da saúde. Médicos que defendem um protocolo, médicos que defendem outro. E aí, o núcleo de comando da CPI adotou um lado dessa corrente e todos que pensam diferente passaram a ser taxados de charlatães, de curandeiros, de anticiência, como se eles fossem os detentores, né, da verdadeira ciência. Então, eu lamento que tenha sido esse o caminho da CPI. Talvez seja necessário, um pouco mais à frente, investigar. E a omissão, e o ato deliberado de não oferecer alternativas, né, de cuidados ao paciente, não foi um ato equivocado, não foi um ato criminoso? Eu acho que CPI não é o espaço apropriado para você discutir se o médico tem que dar o medicamento A ou o medicamento B, se o médico tem que adotar o protocolo A ou o protocolo B. Eu acho que CPI ela deve ter como objeto sempre investigar fatos que levem em consideração o uso do recurso público, né? Assim, nós tivemos ali bilhões de reais enviados para os estados e municípios e com indícios de corrupção. Esse deveria ter sido o núcleo de investigação, o foco de investigação da CPI, e não saber se a corrente correta é a corrente que nega, né, o oferecimento de medicamento para o paciente. Isso, para mim, foi de um equívoco sem tamanho e um ato criminoso. Veja, a CPI está terminando. Eles acusaram o tempo todo o presidente do Conselho Federal de Medicina, mas não tiveram a decência de convocá-lo à CPI para prestar depoimento. Será que isso é honesto? Será que isso é correto? Será que isso é realmente o papel de um investigador no âmbito de uma CPI? O Conselho Federal, a principal entidade representativa da classe médica, não foi ouvida nessa CPI, mesmo com as acusações. Então, eu lamento. Espero que a gente possa encerrar essa página e fazer com que o Brasil siga adiante, vença essa pandemia, né? E lá na frente a gente possa, de repente, fazer uma releitura de tudo isso que aconteceu para que isso não se repita, porque eu acho que foi ali foi um tempo de muitos maus tratos, de muitos abusos
e de pouca contribuição efetiva com o interesse da sociedade. Senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana, até a próxima. Muito obrigado a vocês, bom dia a todos.